carteira de identidade. Portanto, tem nome, sobrenome, profissão, CPF, essas coisas todas da vida ordinária. Mas, na verdade, o nosso dialogador de hoje vive também na vida ordinária de funcionário, então ele é bancário do Banco do Nordeste do Brasil, mas ele também gravita e atravessa a vida extraordinária, digamos, com outro objeto além da carteira de identidade. Aquilo que o identifica é exatamente esse objeto, o violão, porque ele é compositor, ele é cantor e gestor cultural, porque além de bancário, ele está gestor do Centro Cultural Banco do Nordeste. Ele se chama, deixa eu ver a carteira, Gildomar Nepomuceno. Não disse muito, mas se eu disser o outro sobrenome, sim, vocês vão saber. Gildomar Marinho. Já é um pleonasmo, não é, Gildomar? Se é Gil do Mar, tem que ser Marinho. Isso é culpa de um tio. É culpa de um tio, é? O Marinho já vem do Ceará, inclusive, né? E Nepomuceno, nome de compositor. Nome de Alberto Nepomuceno, Alberto, grande, né? O pioneiro da música erudita, chamada música erudita, né? Sim, cantada em português. E cantada em português. Sim, foi ele que introduziu a língua portuguesa na ópera. Perfeito. Né? Que só cantava assim em alemão ou italiano. Isso. Como se a língua portuguesa não fosse tão sonora, rebuscada, né? sonora. Canora, isso. Não é? E, no entanto, você, então, é Gildomar. Você tem até uma música, não tem? Tem uma música. Que fala sobre isso? É porque, apesar desse pleonasmo muito salgado... Gildomar Marinho. Eu nasci à margem do rio Pinaré, né, que é lá em Santa Inês do Maranhão. Ah, é no Maranhão. Você é um maranhense que mora no Ceará. No Ceará, exatamente. Você gostou do meu maranhense? Maranhense, não é maranhense, é maranhense. Mas, enfim, em homenagem eu fiz a você agora, tá? Para não falar maranhense. Então é melhor botar Gildomar Marinho. Gildomar Marinho. Para ficar mais ainda. Mais maranhense ainda. Isso. E estou já em Fortaleza nessa segunda vinda há 13 anos, né? E eu costumo dizer que eu sou meio a meio, porque toda a minha existência já está pendendo para o Ceará. Você tem a metade da vida já no Ceará? No Ceará, perfeito. Até porque você é formado, eu me esqueci de dizer, preciso dizer, o Gildomar é graduado em música por uma universidade do Ceará, a UES. Então, nos anos 90, ele teve um período grande aqui, incorporado, radicado no Ceará, e depois voltou para o Maranhão, depois voltou de novo para o Ceará, está hoje até agora, onde ele está até agora como um fortalezense. Mas ele também tem mestrado em políticas públicas, e acho que isso está na identidade dele, né? O compositor está aqui um pouco, vou colocar aqui, misturar aqui as identidades, o violão, o compositor, mas também está o gestor cultural, porque ele dirige o Centro Cultural Banco do Nordeste, e a sua tese pela UFC, no mestrado, foi exatamente em políticas públicas. Política pública de cultura, que associava também a parte de economia e também um pouco de ação social, que era um trabalho que a gente tendia para fazer essa integração. É um pouco de um pouco de levar a cidadania, propriamente dita, para as cidades de pequeno porte. E o que você defendia na tese, na dissertação, melhor dizendo? Na dissertação a gente defendia porque as políticas precisam ser integradas. A integração de políticas públicas elas são muito fortes, porque o Estado brasileiro é muito particionado. E, claro, por causa das competências, por causa da legislação, por um monte de coisa. Mas, em algum momento, o cidadão ele é fruto do Estado, ele é o próprio Estado. Então, o indivíduo ele é visto pela saúde como paciente, pelo prefeito como eleitor, como contribuinte, pelo viés fiscal. Então, ele é visto de diversos prismas. E, raramente, ele é visto como cidadão, que é também cidadão de si, ou seja, para ser um ator social, ator cultural, ativista político e, ao mesmo tempo, o filho, o pai, a mãe, ou seja, o cidadão que vive dentro do seu ethos, tanto da sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Então, a gente trabalhava mais ou menos isso. Você trabalhava a ideia de integralidade. Da integralidade, exatamente. De as ações deveriam incluir, então, 3 dimensões. Nesse caso, é porque era assim. O negócio, né? O negócio, imagino, ou seja... pela sua experiência com o banco. Com o banco, exatamente. E por ser do banco, inclusive. As ações culturais. Culturais, porque aí você
ter a identidade própria de E as cada ações local, de inclusão social? A ação de inclusão social pelo público, jovem, adolescente, a própria cidade onde tinha menos equipamentos culturais, menos equipamentos sociais, que era um critério de você interiorizar as ações sociais, culturais e de negócios. E havia um território específico e um período? Isso. De recorte? Tem um recorte. Foram selecionadas, na época, 30 cidades em vários lugares. 30 cidades em toda a região do Nordeste e da área de atuação, no caso. E aí eu escolhi um para fazer vamos dizer assim, o estudo de caso e a partir dele foi que eu fui levantando, então, os questionamentos. E era no Maranhão ou no Ceará? Não, esse caso foi no Piauí, inclusive. No Piauí? Ah, eu sei que você trouxe algo relacionado ao Piauí. Sim. Mas eu queria antes, para você, inclusive, se apresentar aqui, dar uma palhinha da sua música e eu colocar o primeiro objeto assim, na roda, que seria o violão, que é o violão do Gildomar. E eu pedi que você mostrasse, então, essa música do Mar do Gil. Mar do Gil, isso. Mar do Gil. Gildomar Marinho. Isso. É porque eu fiz uma brincadeira, porque eu fui do interior do Rio para os litorais, né? Minha trajetória foi assim, ao contrário. Mas, na verdade, né, sendo eu na beira do rio Pindaré... Você é um ribeirinho? Ribeirinho, né? Então, aí eu fiz essa brincadeira, então. Meu mar nasce lá no Pindaré, onde enguia é puraqué e o luar determina o tempo da safra das marés, de encher igarapés, das lições que me ensinam. Meu mar nasce lá no Pindaré, onde guia é puraqué e o luar determina o tempo da safra das marés, de encher igarapés, das lições que me ensinam. Minha maré fez da onda um banzeiro, nesse rio bandoleiro, que pro menino é o mar, que me fascina, me assusta, me ensina, respeito a quem me domina, mas nunca me sujeitar. Minha maré tem no Pindaré o seio e percorre mundo e meio até desaguar no mar. Por um caminho, quanto mais fácil e difícil, desviar do meu ofício de canto, amor e estradar. Meu mar nasce lá no Pindaré, onde enguia é puraqué e o luar determina o tempo da safra das marés, de encher igarapés, das lições que me ensinam. Olha, o mar, então, tendo a contribuição do teu rio, né? O rio vai desaguar no mar. E para o menino, a imagem do rio é a imagem do mar. Faz uma associação. Quer dizer, o Gil do mar, não, melhor, o mar do Gil é o rio, né? Isso, que lhe parece uma água tão grande quanto o oceano. Infinita, né? Para criança. Infinita para quem era criança, né? E é bonito também esse percurso. Você também pegou esse rio, simbolicamente, né? Claro. E veio desaguar no mar de Fortaleza. No mar de Fortaleza. Isso, mas que bonito, então. O compositor, o graduando em música pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Ele é letrista e é músico, né? Faz letra e música, embora tenha vários parceiros. Eu citei aqui, eu me lembro, vou citar aqui o Isaac Cândido, que também é meu parceiro, ótimo, né? Meu parceirinho, Pingo de Fortaleza, e o Nirto Venâncio, que é um cineasta, mas um pesquisador de cinema, mas que também é um poeta, aliás, com livros publicados. Então, ele tem vários parceiros. Mas aí, a propósito disso, Gildomar, eu lhe perguntaria se você tivesse que definir quem é o compositor que você acaba de nos mostrar uma das suas obras. Quem é o compositor Gildomar Marinho?
Eu costumo dizer que eu sou um seria cronista. Cronista? Na música, eu sou muito visual. Eu gosto, porque eu trabalhei nesses 10 anos que eu passei no Maranhão, nessa segunda volta, eu trabalhava muito nas comunidades. Como bancário já? Como bancário, isso. Como bancário. E aí a gente ouve infinitas histórias e vê muita coisa. Então, eu andava muito de moto e tal, e aí os ventos passando aqui pelo capacete, né, traziam melodias já prontas. Então, eu chegava no próximo lugar, já tinha uma coisa pronta e uma ideia feita. Eu só botava no papel. E no papel você tem, então, uma espécie de cronista, não é? Isso, porque eu você contava a próprio história do definiu tempo. assim. E nessa música há um pouco disso, a paisagem, A paisagem, muito. Você isso. descreve a maré, você descreve, né, o Isso. menino diante da maré, nas bordas do rio, não é? Isso. E as músicas, por exemplo, são... Por exemplo, um exemplo dessa crônica. Eu estava na Feira de Caruaru, né, fazendo uma turnê lá pelo Nordeste, com mais 2 músicos, Carlinhos Veloz e Wilson Zara. E aí, de repente, eu estava na feira, tomando uma cerveja, e, de repente, um senhor estava carregando bambu, cabaça, um monte de coisa para fazer artesanato. E aí soltou a embira dele e aí caiu aquele monte de objetos do chão e fez um som bonito, cadenciado. Padal, 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 padal. Eu digo, aí eu peguei o papel e já adotei. Ó, Tudo Oco. E nascia essa música? Aí nasceu outra música, outra. chamada Tudo Oco. Tudo Oco. Tudo Oco. Né? Coco, cabaça, bambu, que faz a festa do Caruaru, né? E faz a festa dos índios xigus. Eu fui fazer essa brincadeira. Então, aí a música já nasce já ali naquele letra e música. Acontece isso com muita frequência, né? E aí se tornou, né, uma música que está no meu 3º disco, né? Poesia é síntese, né? Exatamente. Capacidade de síntese. Às vezes a pessoa diz, não, mas a poesia é tão pequena, tem alguns versos. Você pode escrever. Não, quanto menor o texto, mais rigor. Mais rigor, isso. Mais trabalho para quem vai fazer. Porque tem a capacidade de sintetizar, não é? Exato. Um trabalhador desse que por acaso deixa cair o seu material da cabeça, do capacete, o vento que está perpassando o ouvido, enfim. Que bonito, o poeta flagrantemente presente para flagrar espaços, e bonito que você tenha se definido como uma poesia muito de descrição do visual, né? Descrição da visualidade e de um acontecimento, né? O menino diante do mar e depois esse trabalhador aí, tudo oco. Tudo oco, Tudo oco. Mas olha, eu me referi no começo do programa a um outro objeto que ele trouxe que não tem a ver nem com o Maranhão dele, nem com o Ceará dele, que agora ele é maracearense, como seria? Maracearense? Cearaniense. Cearanhense. De cearense e maranhense. Ele me trouxe algo piauiense. Deixa eu ver aqui, me dá aqui. Por que você me trouxe esse objeto para pautar? Que tema, Gildomar? Olha, 7 cidades do Piauí. É uma caneca. Estou achando que é de tomar algum aperitivo, algum cachaçinha. Me fala. Com a palavra, Gildomar. Não, o Piauí, para mim, é um estado, para mim, muito caro. No sentido de que, apesar de eu ter conhecido tardiamente, o impacto do conhecimento do Piauí, que remete às raízes, né, dos primeiros, ou dos registros de que se tem das primeiras civilizações, tanto em 7 cidades, como é o caso aí, como também lá, né, na Chapada, lá do São Raimundo Nonato, né? A Serra da Capivara. Serra da Capivara. Então ele traz muito simbolismo para a minha formação. Que eu fui na cidade de Guaribas, que foi considerada à época a cidade mais pobre do Brasil e tudo, e justamente fazendo esse trabalho de ação social, cultural do banco. Porque, veja, o banco é um banco federal, portanto, você estava lotado, digamos assim, no Maranhão. Em que cidade, basicamente? Nós fomos em Pedro II. Em Pedro II? Não, no Maranhão. No Maranhão. Você estava lotado onde? Qual era a sua? Lá em São Luís. Em São Luís. E de São Luís você ia para as cidades do Nordeste, não só do Maranhão. Isso. Assim como você, se fosse gestor aqui, como gestor não do banco, mas do Centro Cultural, você também tem ligações com toda a cultura, com o Centro Cultural como um centro irradiador
e aglutinador, agregador Isso. de manifestações oriundas de todos- várias cidades do das Nordeste. cidades. Mas essa cidade aqui, esta cidade a qual você se refere, ou a qual a caneca se refere, é algo muito caro a nós, porque nos remete, são 7 cidades, portanto, nos remete às pinturas rupestres, aos primeiros grafiteiros que estavam lá nas suas Legítimos. rochas, legítimos, fazendo um trabalho tão bonito que tem a ver com animismo, com magia, com educação, para falar sobre as caças, sobre os bichos. E arte, né? E arte, porque os nossos exatamente. primeiros artistas são esses testemunhos de audiovisual não, de visualidade nas rochas. Então eu queria que você falasse sobre. É um pouco isso que você, exatamente. quis pautar? Porque tudo deixa marcas, né? Quem passou por aí a qualquer tempo, né, deixou uma marca perene, que atravessou gerações. Vamos dizer que até foram os primeiros documentaristas, por assim dizer, porque é um registro. É milenar mesmo. Né? Então tem aí esse elemento. E traz também um elemento de que a nossa passagem é tão efêmera por esse planeta, então a gente, quanto menos fizer, mais a gente pode atingir a coisa sublime. Então, em poucos traços, eles conseguem, né, trazer para dentro da nossa, atravessando gerações, né, a sua forma de viver, a forma como fauna, a flora, a fauna, né? o que ele Sobretudo a conseguia fauna. ver. Isso. Aqui está um bicho, inclusive, uma espécie de calango. Calango, isso, uma espécie de calango. E é interessante porque, primeiro, tem a ver com essa ancestralidade e é importante ter a ver com você, porque, veja, embora nós estejamos aqui diante de um músico, né, de um compositor, uma pessoa, um cantor, com discos gravados, com CDs, né, e tudo isso, mas você, como gestor, tem que estar ligado a todas as artes, a todas as linguagens. Sim. Você coordena um centro cultural, ali na rua Conde Deux, o Conde Deu, né? Brasileirando, e ali perto da Catedral de Fortaleza, na rua Conde Deux. E você tem que estar ligado a todas as manifestações, cinema, teatro, a parte reflexiva de conferências, de filosofia, de sociologia, a literatura, porque tem lançamento de livros lá, eu mesmo fiz um lançamento de livros lá, do meu livro de contos. Enfim, é uma programação de múltiplas linguagens. E você me traz, além da música sua, tão ligada a você, me traz, então, uma referência de arte visual, de pintura, né? Isso. Para falar dessa questão de que o artista retrata o seu tempo e esse tempo atravessa tempos. Isso. E para além da pintura, você vê que tem esse objeto, uma artesania, e que tem utilidade. Mas ele tem uma utilidade. Isso. Não é só uma arte de contemplação. É uma arte utilitária. Para se tomar aqui alguma coisa. Exato. Não é? Cachaça, talvez, um licor. Né? Um licor, é? Exato. O violão foi muito associado à boemia. Eu estou falando aqui de licor, de cachaça, mas estou me lembrando que isso aqui está muito... Esses dois objetos estão muito associados, né? No ator são de madeira também. Os dois são de madeira e os dois têm a ver com boemia e a ver com essa ideia de que só no final do século XIX e no começo do século XX, mais especificamente, o violão foi aceito como instrumento socialmente palatável, né? Aceitável. E que bom, porque que eu já nasci com ele aceitável. Com um novo status. Status, né? Aceitável socialmente. Porque você sabe que no começo do século XIX, se você bastante... pegasse com um cara com violão, ele era preso por vadiagem, não é? Por anonimato. Grandes compositores foram presos, né? O Ismael Silva, né? Gente que tem ligada ao samba, quando o samba ainda não tinha sido absorvido pela indústria fonográfica, só vai acontecer isso lá nos anos... Começa nos 1917, ali com Donga, João da Baiana, mas ele só vai ser com a nossa querida Chiquinha Gonzaga, grande compositora de centenas de músicas, mas ele só vai mesmo ser oficializado e assumido nos anos 30, né? Aliás, temos um cearense com um livro maravilhoso sobre o samba, sobre a história do samba, que é o nosso Lira Neto, a quem eu recomendo. O livro eu recomendo a todos vocês. Mas, olha, antes do intervalo, eu acho que ainda dá para falar de um outro objeto que também tem a ver com boemia, com a história do malandro, não é? O malandro da Lapa, com o canivete, com a gilete, com o samba, com o sapato de duas cores e com o
Chapéu. Um chapéu. Olha aí, é uma marca registrada. Eu estou colocando como objeto, eu estou vendo aqui. Um objeto, você está sempre com ele. Na verdade, eu já vinha E que tem a ver, né, com o estereótipo, digamos, do sambista, do malandro. Malandro e tudo. Eu gostei do visual do chapéu por conta... Eu não usava, né? Até bem pouco tempo. Aí, quando eu voltei para o Ceará, eu fiz digamos, por conta de uma situação bastante inusitada, que eu vim para o Ceará na segunda vez, eu fiz uma promessa assim para mim, né? Uma, não usar mais sapato. Né? Você não usa mais sapato? Não uso sapato. E aí você 13 anos que eu não uso. 13 anos não usar sapato? É. E olha aí, o que é que ele me trouxe? Vamos já falar sobre isso. Isso. O outro objeto, ele me trouxe Isso. uma sandália. E olha logo de quem? De Expedito Celeiro. Mas vamos falar então do chapéu. Do chapéu. Aí o chapéu ele foi incorporando na minha indumentação, né? No meu... E aí eu assumi, gostei. Aí eu fiz essa associação, né? Que na verdade eu usava chapéu de couro. Mas aí depois eu fui adotando Você usava o quê? O chapéu de couro, né? Ah, couro, sim. Aí, mas tem umas questões paralelas aí, com a questão do animal e tudo mais. Embora o Expedito Celeiro ainda use isso aí. Ainda usa couro animal. Isso. Mas, enfim, o Expedito Celeiro tem uma coisa muito forte. Primeira vez que eu comprei a sandália do Expedito Celeiro, eu comprei para a guisa de enfeite, de achar bonito. Mas é uma obra de arte. É uma obra de arte, exatamente. Mas eu incorporei no dia a dia. É impressionante a utilidade, o conforto que dá. Então, para mim, é muito tranquilo. E por que a negação ao sapato? A promessa? Não, tinha a ver com a promessa? Tinha a ver com... Não foi bem uma promessa no sentido... No sentido religioso. Não. Prometeu a si mesmo. Porque, um compromisso de você com você mesmo. Assim também como eu vou prometer, eu prometo a mim mesmo que quando eu me aposentar do banco, daqui a algum tempo, eu vou cortar todas as minhas calças. Eu não vou mais usar calça comprida. Só usa calça comprida por causa do banco. Por causa do trabalho, e por causa do gestor cultural que você é. Senão é bermuda. É bermuda o tempo todo. Por quê? Por uma questão... Por que não sapato? Por que não calça? Por que não, como é que chama? Chapéu de couro? De couro. Na verdade, o sapato e a calça é por causa de uma prisão social, vamos dizer assim, do meu entendimento. Uhum. Né? Vamos dizer assim, é costume, é moda, seja lá o que for. É uma persona. Isso, mas para mim. Persona social. Ainda mais num lugar como o nosso, que aqui é litoral, sol, essas coisas todas, é desnecessário. Talvez tenha sentido se você for para uns lugares mais frios e tudo mais, claro, você tem que se proteger e se abrigar. Mas, assim, aqui no litoral... Fica descolado, realmente, do ambiente e vira só um papel social, a indumentária de uma persona, de uma certa classe média, não é? E burocrática, digamos assim. Remete à burocracia. Remete à burocracia. E eu, em me aposentando, como eu diria, eu quero me aposentar da vida social, da forma como ela está posta hoje. Claro que não virar um eremita, mas a sociedade oferece tantas alternativas de diversas formas que não precisa necessariamente de calça e sapato. E o chapéu não couro é uma posição também política. Mas é uma questão mesmo de você valorizar a arte e uma arte que não seja reprocessada de coisa animal. De coisa animal, de elemento, de material oriundo da fauna. Que já faço isso com... Você já faz aqui, que aqui nós temos uma concessão, couro. Porque também aí tem uma questão muito forte, não só a questão da arte em si, que é belíssima, mas do ponto de vista do que representa socialmente. É uma arte que vem do interior do Ceará. É uma arte... Eu fui no local lá e sei o que significa essa cadeia produtiva do couro para a formação social, econômica e cultural daquela região. Temos o ciclo do couro, não é? Exatamente. No Ceará, e grandes poemas de Jada de Carvalho sobre o couro. Mas eu entendo, do ponto de vista de uma posição ecológica sua. Isso, exatamente. Né? E que se reflete na alimentação também? Não. Eu sou carnívoro. Não tenho... apesar de fazer os caminhos possíveis para mas eu não tenho essa restrição alimentar, não.
né? Aliás, a boemia não me permite. Porque o boêmio não escolhe onde vamos dizer assim, eu estou falando aqui, o saudosíssimo Sardinha, que é o boêmio mais inveterado de Fortaleza já teve, acho que só perde para o bode ioiô, né? Mas o boêmio ele não pode se dar o luxo de escolher. Isso eu não como. Isso eu não como. Esse, como é que chama? Esse salgadinho? Não, esse tira-gosto. Petisco, não posso, petiscos. Não tem. Chega num bar, só tem isso, então vai ficar com fome. Só tem panelado, só tem sarrabulho, só tem carneiro, foi que vai. E aí você tem que... Isso. E o intestino tem que... E o estômago tem que aceitar. Tira isso, transforma numa moela de frango e tritura tudo. Tritura tudo. E a música está tão ligada, não está, Boemia? Sim, nesse tempo, sim. Ela já esteve ligada à parte clássica, foi música de elite, foi muito tempo... Música popular, melhor dizendo, né? Foi muito tempo ligada à igreja. Sim, sim. E hoje ela é múltipla. Hoje você come cápsulas de músicas através da internet. E engraçado é que todos esses compositores, falamos aqui do seu sobrenome, Nepomuceno, depois me lembrei do Villa-Lobos e dessa relação que se faz entre música erudita e música, às vezes, e música popular, às vezes uma relação dicotômica, não é, confrontada e às vezes uma função que aglutina. E eu estou me lembrando dessas duas figuras que renovaram a música chamada erudita porque faziam esse circuito, além da casa, além do piano, reservadamente, fazia também o percurso nas Áfricas, né? Eu estou me lembrando aqui do batuque em negro, no batuque oriundo dos negros que o Nepomuceno fez no século XIX, e depois do próprio Villa-Lobos, saindo das suas solidões e indo para se encontrar com os compositores chamados populares, não é? Às vezes bastava subir o morro. Subir o morro já estava, né? Estava lá E com sons da natureza também. Estou me lembrando da música dele que cita o Irapuru, que cita pássaros. Isso. Então, como é bonito que um artista possa fazer essas duas ligações, não é? Essas ligações entre, digamos, o mundo urbano fechado, isolado, e o mundo mais social, de uma outra classe social. E, em função disso, eu lhe pergunto, você falava que quando se aposentasse do Banco do Nordeste, você iria sair do mundo social, digamos assim. Um certo isolamento? Não diria isolamento, pelo contrário. Inclusive, eu tenho um projeto muito pessoal em saindo do banco, botar meu motorhome e sair andando pelo mundo. Eu só não quero entrar nesse mundo social que precise, que remeta a um... Que solicite, né? Porque há muitas opções. Né, de vida. Eu estou falando da questão mesmo há muitas opções que não carecem necessariamente de calça. E neste caso, você voltaria ao Maranhão? Para a sua cidadezinha? Não, voltaria para o seu útero? Para o meu útero. Mas o meu útero ou seja, eu não sou ligado a muitos lugares, não. Eu sou ligado a todos os lugares. Então, seu útero é a estrada? A estrada, exatamente. No próximo segmento, nós continuaremos conversando com este compositor que me trouxe aqui livros. Nós vamos pautar para o próximo segmento do programa, livros de contos, que não é dele, mas ele vai dizer por que trouxe, e CD, que também não é dele. Mas eu tenho uma música que é dele. No próximo segmento eu vou mostrar. É uma surpresa para ele, porque tem uma cantora que nos aproximou. No próximo segmento do programa Diálogo. Programa Diálogo, aqui pela TVC, hoje recebendo um gestor cultural que também é, sobretudo, músico, compositor, cantor e que dirige o Centro Cultural Banco do Nordeste. O bancário Gildomar Marinho, que está aqui, Gildomar Nepomuceno Marinho, mas ele é, mesmo, é compositor. Trouxe, inclusive, o violão, está aqui ele, e nos trouxe alguns objetos, que os objetos, vocês sabem, eles vão pautando a conversa, o encontro, para a gente filosofar sobre o sentido daqueles objetos. E ele me trouxe agora, para o segundo bloco, ele que é formado em música pela Universidade Estadual do Ceará, a UES, e tem mestrado em políticas públicas pela Universidade Federal do Ceará,
ele me trouxe um CD com Siribá Soares. Não, é outra aí. É porque você veio... Aí são dois? Mas é porque... Mas tem Siribá Soares e Marcelo... Não, Marcos Dias. Ah, é o Marcos Dias. É. Que lindo! Marcos Dias, autor do novo livro agora, chamado A Carne da Cidade. Carne da Cidade. Você nos trouxe, então, 2 CDs, mas você quer destacar exatamente Marcos Dias. Isso. E por que você trouxe para pautar que tema, hein? Ora, Vamos filosofar sobre o quê? Sobre uma coisa chamada de superação. Marcos Dias, eu já o conheci tardiamente, do ponto de vista artístico, mas fiquei bastante impressionado com a forma como ele escreve, né? Tanto nas poesias, as letras e tudo mais. E também fui me aproximando da pessoa do Marcos Dias, né? E nós tivemos ótimos convívios, ótimas convivências, ótimas vivências. E, não, por acaso, né, nós estamos fazendo aí um sarau literário no lançamento do livro A Carne da Cidade, que é promovido também pelo nosso Centro Cultural. E nós, né, tem esse destaque, né? E aí também tem uma pleiade muito forte de grandes músicos, né, do Ceará, né? Se você olhar... Você citaria quais? Olha que bonito. Olha, aí tem o próprio Pantico Rocha, né, que é um dos grandes, né, fazedores de música, né? Ele é um baterista consagradíssimo, né? E não por acaso participou de pelo menos os 3 discos meus, né? E aí tem também o próprio Isaac Cândido, que é um parceiro mais frequente do Marcos Dias, que também, curiosamente, também é nosso parceiro em algumas canções. E aí, então, são esses destaques que a gente colocaria. E também porque o Marcos Dias, ele é parte da música cearense contemporânea. É possível você falar da música contemporânea, vamos dizer assim, da Santíssima Trindade, Fagner, Belchior e Ednardo, na posteridade, que é Eugênio Leandro, Pingo de Fortaleza, Edmar Gonçalves, aquela geração um pouco posterior, sem, né, colocar o Marcos Dias. E o Siribá é um querido também, né? Siribá Soares. Que está no outro disco aí. É um sambista nato, né? Assim, e esse disco é um... De chapéu também. De chapéu, exatamente. E são os discos que eu coloco no meu... Ainda tenho um toca-disco no carro ainda, né? Então, eu sempre gosto de ouvir... Que bonito, né? Um artista que tem a sua obra, mas que está fazendo conexões com outros artistas. Eu ouço bastante. Seus contemporâneos. Sim, meus contemporâneos, gente nova. Eu recebo por vários discos e muitas surpresas, né, musicais pela produção. A produção do Ceará é bastante forte. A musicalidade do cearense é uma coisa assim impressionante. Não à toa, dos meus 7 discos, né, 5 foram gravados aqui no Ceará e com músicos da mais alta competência. Então vamos colocar uma dessas competências, as da música, nova música do Ceará, em pauta, porque é uma música dele, do Gildomar, com uma cantora que vocês vão ouvir agora, cantando Alegoria de Saudade. Olha. E sabe quem é ela? Fabiola Liper. Oh, minha Vamos querida. ver? Foi ela que nos aproximou, foi ela que me apresentou ao Gildomar. E eu trouxe um samba de Gildomar Marinho, com Fabiola Liper, do LP Minha Cara. Leviana, eu? Você não deu valor, desprezou o amor que eu te dei, fez de conta que nem é contigo e me deixou no castigo, vivendo numa alegoria de saudade. Letra e música, Gildomar? Escolhido por ela. Eu disse, eu quero fazer uma música do Gildomar com você. E me empresta seu braço amigo, como num samba antigo, e paga com esta harmonia tua ingratidão.
mantém viva a ilusão de que o amor Alegoria de Saudade. Fabiola Liper no LP Minha Cara, que está aí nas plataformas musicais, com música de Gildomar Marinho, nosso dialogador de hoje. E eu trago um outro tema para você. Aliás, tem tudo a ver. Você tem uma letra, você é letrista, mas você faz alguma diferença alguma distinção entre letra e poesia? Por exemplo, você já teve a experiência de musicar um poema? Já tive a experiência. Deve ser uma outra É uma coisa. outra lógica, porque às vezes... A frase musical. Exatamente, ela não soa... As frases, ela soa bonito... Escrita, né? Mas às vezes ela não... Você sente que... Porque a música, ela exige uma métrica. E uma acentuação tônica também, né? Exatamente. Ligada com essa acentuação tônica mesmo, né? De tom mesmo. E às vezes, para você não ter erro de prosódia, ou para você não... às vezes encaixar mesmo. Às vezes uma palavra proparoxítono que é difícil de você encaixar sem embolar a língua. Porque até a cadência que a gente chama, né? E às vezes o poema já é assim. Acontece, por exemplo, o poema do Nirton Venâncio, né? Ele já veio quase pronto. Eu lendo o poema já vinha a musicalidade. Do Engraçado poema. Que o nosso... E é por que eu trouxe esse poema exatamente? Trouxe essa música, Alegoria de Saudade, porque tem a Fabiola. E porque neste LP em que a Fabiola tem esta música, tem também uma música minha. Maravilha. Sei se você se lembra. Chegaste para chegar a partida do desalentar. É uma música com letra minha, com a música de Tarcísio José de Lima, esse extraordinário compositor e violonista, professor de Esperanto, professor de música e maestro mesmo. É um maestro, é um compositor extraordinário, o nosso Tarcísio José de Lima. Nós temos muitas músicas, e uma delas a Fabiola gravou no mesmo LP que gravou esta Alegoria de Saudade. Não, aí já é... Olha, aí já é a minha. Olha, o nosso sonoplasta já encontrou a minha, sem estar combinado. É só um trechinho. Maravilha. Está no mesmo LP, estamos juntos, por isso que eu trouxe. Aí, coisa boa. Uma faixa com você, outra faixa é uma música minha. Chegada. Vou dar só um pouquinho. Olha, Fabíola, como é linda essa cantora. Vieste para afugentar meus sonhos maus. Chegaste para chegar à partida do desalento. E é compositora também, Fabíola Liper. Fizeste das grandes, viu? Pros meus desencantos, os cantos que eu canto, se não te cantar. Deparaste ao chegar com os meus receios. Teus recreios, porém, me fizeram sorrir. Fabiola Liper. Minha Cara chama-se o CD. Eu descasso esse disco dela. Com música de Tarcísio José de Lima. E tem outros compositores. Tem Tim Fonteles fez arranjos lindos. Né? A Fabiola, ela é uma pesquisadora. Ela tem um trabalho muito consistente, né? Como atriz, como intérprete, né? Porque não é só cantora, é uma intérprete fundamental. É verdade. E de múltiplos talentos, assim, de múltiplos gêneros, né? Isso. Porque ela canta bem samba, música romântica, né? Mais umas baladas umas canções. E blues também. Tem uma... E compõe. E ela resgatou agora um grande compositor maranhense que já nos deixou. Pois teu contemporâneo, teu conterrâneo. Mestre Vieira. O nosso Antônio Vieira. Antônio Vieira, maravilhoso. Maravilhoso. É singular a forma como... É o nosso João do Vale tardio, né? Porque ele já foi ser reconhecido já... Outro maranhense. João do Vale... Isso. Antônio Vieira. E agora Gildomar Marinho. Que me trouxe o livro, o último objeto antes do objeto surpresa. Ele me trouxe um livro, mas o livro não é dele. Assim como o CD que ele me trouxe, não trouxe dele. Eu é que trouxe o Gildomar para apresentar a sua obra, trazendo, portanto, duas músicas. O Mar do Gil, que ele cantou aqui, e a nossa Fabiola Liper cantando Alegoria de Saudade. E ele me trouxe um livro chamado Contos
de Quintais. Contos de Quintais de Eliseu Cardoso. Quem és e por que és? Porque Eliseu Cardoso é um escritor maranhense, está se despontando, esse aí já é o 5º livro dele. É um amigo que a gente se conheceu em festivais, ele é um excelente compositor, consistente e também cantor. Mas ele, fundamentalmente, um escritor que ele transita, né, pelo Galeano, pelo Miacouto, porque ele conta as histórias do interior do Maranhão, fruto de suas imersões, né, antropológicas, e ele consegue, né, captar excelentes histórias que ele transforma em realismo fantástico. Então, cada conto desses aí pode botar que é um roteiro de um filme completo. Tem a ver com o Gabriel Garcia Marques também, também. Né? Com essa, Isso. com essa literatura, realismo fantástico. Exatamente. E ele tem uma escrita muito fácil, uma escrita muito própria. E ele traz, às vezes eu digo, você tem certeza que você não precisa de botar um glossário nesse seu livro, porque às vezes ele traz os termos que só existem lá nos lugares onde ele vai fazer a pesquisa. Não, é para justamente aguçar a curiosidade da diversidade da nossa... Ele é um professor, né, de geografia, mas também aguçar a curiosidade linguística de cada local. Então, esse livro ele veio lançar agora recentemente aqui em Fortaleza, e aí eu trouxe... Naturalmente, no seu centro cultural, no nosso centro cultural Banco do Nordeste. Eu estou feliz com a produção, estando à frente da gestão. É incrível a profusão de produções de livros, de discos, de produtos audiovisuais, de cinema. É impressionante, porque só estando lá é que a gente vê como é diversa, como é profusa a produção, tá tanto do Maranhão, do Ceará, do Piauí, todos os lugares, do Nordeste como um todo, mas a cena está muito forte. Eliseu Cardoso nasceu em Pinheiro, Maranhão, isso. No dia 15 de março de 1975. É escritor, cantor, compositor, músico e professor, membro da Academia Pinheirense de Letras, Artes e Ciência. Ocupa a cadeira número 5 e tem aqui os CDs todos que gravou, os festivais que ganhou de poesia, os prêmios da Associação Mariense de Escritores Independentes. Contos de Quintais. E aí, já que você está aí com o violão, eu me lembrei de fazer uma outra ligação entre a Fabíola Liper e você. Veja, você é um compositor de formação acadêmica, formado na Escola de Música, né, no curso de música da Universidade Federal do Ceará, em nível de 3º grau. E a Fabíola Liper toca violão sem ter curso de violão, faz poesia sem ter estudado composição, harmonia, contraponto. Esses talentos espontâneos, eu estou comparando as duas formas de se encontrar a música e gostaria que você falasse sobre isso. Essa música oriunda de alguém que tem uma formação acadêmica e a música também que nasce em compositores, inclusive importantes, como Paulino Barroso, não é? Que não tocava instrumento nenhum, mas que fazia música. Eu também, que faço música sem nunca ter estudado música. Mas a música, ela está na gente. Às vezes a gente pode até não tocar um instrumento, mas o simples fato de você ouvir e fruir uma canção, você é músico. Eu conheço regentes, por exemplo, que não tocam instrumento nenhum, mas são regentes, porque eles sabem ouvir. E no caso específico da Fabíola, que é uma tremenda de uma compositora, por quê? Porque ela tem uma estrada, vamos dizer assim, a estrada do próprio teatro, da Sim, porque ela é dramaturga e é atriz de teatro, diretora de teatro, além de bancária, quer dizer, ex-bancária, porque ela está aposentada. Ela se aposentou. E atriz de cinema. Sim, de filmes importantíssimos do Brasil. Ela tem uma participação fundamental nesse grande filme do... Como é o nome dele? Do Bacurau, né? O Bacurau. É do... Ai, meu Deus. Heitor, não. Não me lembro agora. É um grande cineasta recifense, não é? Pernambucano. Do filme Bacurau. Ela está lá no filme. Mas sim, você combinava então essas duas formas de fazer música. Pois é. Aí, no meu caso, eu sou um compositor tardio. Como eu disse, a minha forma de compor eu fui gravar o primeiro disco, esse de Alegoria de Saudade, que foi o primeiro disco gravado em 2009,
que eu tive a felicidade de, nessa música Alegoria de Saudade, ter a participação da mineira Selmar. Ela participa comigo nessa canção e ela me deu muita felicidade, porque ela já tinha uma projeção nacional e eu disse, olha, você vai participar do meu disco? Perguntei para ela, né? Ela, muito gentilmente, disse, olha, eu devo muito ao Maranhão, porque foi o Zé Cabaleiro que lançou ela no âmbito nacional. E aí ela, por conta dessa ligação, ela topou participar do meu disco. Aí isso aumentou muito a responsabilidade. Agora, eu não ia fazer um disco, uma gravação meia boca, tendo uma participação de uma cantora que uma das vozes mais afinadas às quadras que eu conheço. E aí foi aí foi aprimorando a forma de compor, né? E isso vai se materializando nos discos que foram se sucedendo. São 7 discos, São 7 discos. São 7 discos. E desses 7, quantos do Ceará? São 5 discos produzidos. 5 do Ceará. Sim. E outra coisa é que Fabíola Lippe, estamos falando sobre ela e você, é que eu estou vendo aqui uma relação de diferentes origens para compor música. Um com formação acadêmica e outro não. Mas os dois cronistas. Sim. Fabíola também é uma cronista. Eu estou me lembrando de uma música chamada Feira da Parangaba, exato. Feira da Parangaba, onde quando ela sai como uma espécie de repórter, fazendo a narração dos acontecimentos da Feira da Parangaba. Hoje eu vou à Feira da Parangaba, onde eu vou encontrar o meu amor. E também vou comer uma buchada, antes que o rapa passe, antes que o rapa passe. Antes que o rapa passe. É um achado, né? Antes que o rapa passe. É um achado lindo. Ela tem coisas lindíssimas, de sátira, de bom humor. O papagaio que esculhamba o vendedor é ótimo também. Tem um papagaio que esculhamba o vendedor. Aí ela vai falando, mostrando dos vários tipos. Sim. Feira da Parangaba. Se o nosso sonoplasta encontrar, aí no YouTube ele vai encontrar a Fabíola Lippe cantando Feira da Parangaba. E eu também aqui, o programa é assim, o diálogo, eu entendo o diálogo a partir do acontecimento em gerúndio. Vai acontecendo e é ele que vai pautando os nossos temas. E como eu não sabia o nome do cineasta, não me lembrei do nome do cineasta, eu consultei aqui o nome, eu consultei o titio Google. Sim. E apesar das nossas restrições ao Google, né? Pela campanha que ele está fazendo aí contra a PL das fake news ou dos crimes de internet. Eu fui consultar aqui essa plataforma de consulta e eu descobri que é Kleber Mendonça. É o Kleber Mendonça Filho, cineasta, e também o Juliano Dornelles, os dois que são autores do filme do qual a família faz parte, que é o Bacurau. E que foi indicado para representar o Brasil no Festival de Cannes. Fabíola, lá de Jardim, de repente estava em Cannes, representando o Brasil. Toda de vestido, acho que estava de vermelho, assim, passeando naquela praia, Côte d'Azur, juntamente com todo o elenco. E que bonito que agora o governo do presidente Lula vai finalmente voltar a financiar pelo governo federal as passagens e as estadias dos cineastas que representam o Brasil nos festivais. E no governo anterior, que foi sucedido pelo presidente Lula, esse corte foi feito. Aliás, o presidente Bolsonaro rompeu, né, elegeu como inimigo número 1 a cultura. Né? Estamos nos últimos instantes, nos últimos 8 minutos, para encerrar o programa Diálogo com o nosso Gildomar Marinho, o gestor, o produtor, né, cultural e sobretudo, o compositor e cantor Gildomar Marinho. E agora chegou a hora do objeto surpresa. Vamos dar um bom tempo para a gente discutir, até porque o meu objeto, que eu vou passar para ele, tem a ver com a atividade dele de gestor e com esse tema da responsabilidade de políticas públicas e não de governo para a área da cultura. Lhe passo. Então, já que o tema é esse, você pode abrir. Mas antes me dê o seu. Tá aqui. Eu geralmente deixo o meu por último. Mas como esse tema já está na mesa, vamos ver o que eu trouxe e que tem a ver tanto com essa ideia de patrocínio
da cultura e de responsabilidade constitucional dos governos em relação ao incentivo à cultura. Olha o que eu trouxe. Tá vazio, né? Exatamente! A provocação é exatamente essa. Deixa eu mostrar aqui. Olha que loucura. Eu trouxe para ele uma carteira de cartões de dinheiro. Deveria aqui estar cheio de dinheiro. Voltou o Ministério da Cultura. Você dirige um centro cultural financiando apresentações, programações culturais, o tempo todo com relação com os artistas. Mas os artistas, dizia o Milor Fernandes, quem discute arte são os empresários, as pessoas que têm dinheiro. Artista discute dinheiro. Como é que tem dinheiro para fazer as produções, etc, etc, etc. Então, ele dizia, quando eu penso... tem um outro pensador que ele citava e dizia assim, quando me falam em cultura, eu saco logo o meu talão de cheque. Assim eu fiz com você. Falei em cultura e me lembrei, uma carteira vazia. Comente sobre isso, comente isso. O que é que isso enseja? É uma pena que eu não sou o dono do cofre ainda, né? Você não é o presidente do banco. Mas assim, você lida o tempo todo com esse tema, né? É uma preocupação pertinente, né, da classe artística. A pandemia ela evidenciou muitas coisas. Ela evidenciou que no Ceará nós temos mais de 20 mil produtores culturais, entre artistas... Enquanto você fala, eu mostro. Operários de cultura. O que ensejou a conversa. Uma carteira vazia. E isso aí traz para nós uma responsabilidade muito grande. No Centro Cultural, nós à frente da nossa gestão, a gente tem a responsabilidade de abranger todas as linguagens, todas as faixas etárias e tentando dialogar com todas as origens dos locais de Fortaleza. Eu soube que vai ter investimento grande, dinheiro grande em relação a um novo centro cultural Banco do Nordeste. Foi anunciado, né, é público que o presidente, então presidente e a ministra, né, Margareth Menezes, foi um compromisso público de fazer uma relocalização do centro cultural. Não precisamos aguardar, porque isso depende de várias instituições. Primeiro, isso é investimento alto. Investimento alto. Dinheiro aqui nessa carteira. Ou pelo menos... Para a política cultural. Para a política cultural. Nós estamos, em termos de gestão cultural, trabalhando com o orçamento ainda do ano anterior. Então, isso é... mais limitado. Mais limitado, mas aí há uma sinalização... Mas temos perspectivas boas, muito porque bem. Por uma questão... Nós estamos num novo tempo, né? Precisa materializar isso, mas já existe assim, uma esperança, uma sinalização de que realmente muita coisa vai mudar para o condão da cultura. Nós temos a felicidade nossa, do Ceará, por exemplo, e nós temos já 2 cearenses já no Ministério da Cultura. Sim. Aliás, 3, né? Enilton Menezes, Fabiano Piúba. E está indo para lá agora o Juliano Smith, que foi a convite do Enilton, né? Então, isso significa que tem um olhar nosso, do nosso Ceará, do Ministério da Cultura. Isso significa muito, porque eles trabalham justamente na parte de fomento, na refundação do MINC, do Ministério da Cultura, com todas as suas políticas que foram paralisadas, né, deliberadamente nesses últimos 5 anos. Né? Olha aí o objeto surpresa. Aliás, eu que tenho que olhar, o objeto que você vai me dar. O meu era esse aqui para você. Esse aí, tá? Tá aqui o seu, põe aí. Agora eu vou olhar. O que foi que me trouxe? Gildomar, nos últimos minutos do programa Diálogo, Gildomar Marinho me trouxe o quê? Olha aí. Não estou reconhecendo. Assim, pela pegada, não estou conhecendo. Vejam vocês antes de mim. Deixa eu ver. Olha, o que tem aqui dentro? Não sei o que é. Deixa eu ver, não reconheci. Geralmente, assim, pelo tato, eu reconheço. Parece uma lixa de unha ou da língua. É isso mesmo. Uma coisa áspera. Não faço a menor ideia de por que ele trouxe isso, mas ele vai explicar. Não, você, nos bastidores, estava falando um pouco da vaidade do artista. O artista, ele é essencialmente, pela sua mostrar uma pessoa vaidosa. Mas, na verdade, não é a vaidade
Para o mal, não. O que diferencia é o volume de vaidade que você tem. Sim. A autoestima demais é vaidade. Sim. Né? Mas no caso aqui... Aí no caso é porque você tem que apresentar uma certa beleza, você está no palco, você está na televisão, você está... O nosso corpo é a nossa, né? É o nosso instrumento de arte, né? Exatamente. Quem está em cena é o seu corpo, é o seu olho, é o seu suor, né? É uma arte presencial, estou falando do teatro, né? E mesmo aqui na televisão, imagina eu com as unhas grandes e com a capacidade de aglutinar, como é que chama? Concentrar sujeira, né? Exato. Então tem que ficar bonitinho. Aí foi aí que você pegou, Eu digo assim, esse mote aqui, eu vou botar. Vai botar. Mas foi bom porque você me trouxe essa ideia de que associa-se muito o artista, sobretudo o artista de teatro, a uma vaidade no sentido excessivo, né? Isso. De egocentrismo. Não, é no sentido de que é o nosso corpo que constrói a obra de arte. Eu quero te agradecer pela presença. Gildomar, chegou o final. Olha, chegou o final do programa. Mas foi lindo e vai ser mais ainda quando a gente tiver outras vezes com ele. Gildomar, na próxima semana a gente volta com mais um programa Diálogo. Diálogo.